Muito bem, irmãos e irmãs, o nosso Caminhando Juntos, de volta, com muita alegria, para termos esse momento de reflexão na Palavra de Deus. E hoje nós estamos escolhendo palavras do Antigo Testamento, capítulo 40 de Isaías, e colocamos como título da nossa reflexão, Juntos nos fortalecendo no Senhor. E fundamentamos exatamente no versículo 31 de Isaías 40, onde na versão Almeida Revista Atualizada está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por isso colocamos o tema Juntos, nos fortalecendo no Senhor. O capítulo 40 de Isaías é tido entre os estudiosos da Bíblia como o grande capítulo do consolo. Isaías 40 é definido pelos estudiosos da Bíblia como o grande capítulo do consolo. Toda a Escritura é extremamente consoladora, mas esse capítulo ele é consolador assim por excelência. É o capítulo que nos traz o consolo de uma forma assim extraordinária. Tanto é que o versículo 1 diz assim, ou Deus diz no versículo 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aqui é Deus dizendo através do profeta Isaías, que viveu assim, em números redondos, 750 anos antes de Cristo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada. Isaías viveu num período muito difícil. Período em que o povo estava afastado de Deus, num período em que o povo estava sofrendo uma ameaça externa muito grande, e que a gente sabe que culminou na derrota do povo e no envio, né, desse povo todo para o exílio, né? Então, num tempo assim de muita instabilidade, onde o profeta procurava levar as pessoas a confiar em Deus, e em Deus eles teriam as respostas que precisavam, em Deus eles teriam a segurança que eles precisavam, mas a grande tentação sempre dos líderes, especialmente do rei ou dos reis do povo, era de buscar socorro em coligações com reis vizinhos, né, para fortalecer seus exércitos e fazer frente às ameaças externas. E os profetas Isaías e outros sempre faziam isso dizendo, confie no Senhor, porque o Senhor já deu muitas vitórias para vocês. Continue confiando que Ele dará também neste momento. Tanto que uma das profecias messiânicas muito bonitas está em Isaías 7,14, onde está escrito, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será chamado de Emanuel. Em que contexto foi dada essa profecia? O rei, Acaz, estava procurando fazer coligações com povos vizinhos, com reis vizinhos, para fazer frente às ameaças externas. E o profeta diz, confia no Senhor, confia em Deus. Inclusive, o profeta diz, em nome de Deus, peça um sinal. Acaz, peça um sinal para perceber que Deus realmente estará com você e com o povo e dará a libertação. E aí Acaz, assim, de uma forma bastante hipócrita, inclusive, diz, longe de mim pedir um sinal do Senhor, longe de mim pôr o Senhor à prova. E aí Isaías diz então, em nome do Senhor, assim diz o Senhor mesmo vos dará um sinal. E o sinal é esse,
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será chamado pelo nome de Emanuel. Então, o profeta Isaías aproveita todo esse contexto nebuloso e faz uma profecia messiânica, se referindo ao nascimento de Jesus, que aconteceria em números redondos 750 anos depois. Então, vocês percebem, queridos irmãos, que era um momento delicado na história do povo. Era um momento muito difícil. E Isaías, que é chamado, inclusive, de o evangelista do Antigo Testamento, porque ele, ou um dos evangelhos do Antigo Testamento, porque Isaías traz passagens muito evangélicas, muito bonitas, e certamente um dos mais bonitos textos de Isaías e de toda a Escritura é esse capítulo 40 do seu livro. Por que ele é tão consolador? Ora, ele é consolador porque ele mostra que Deus não é um Deus ausente, não é um Deus distante do seu povo. Mostra que Deus está com o seu povo. Mesmo naquele momento caótico, naquele momento difícil, o povo havia sido infiel. Mas Deus permanecia fiel ao seu povo. Deus é fiel, Deus está conosco. Especialmente através de Cristo, né, o Emanuel, Deus se fez conosco e Deus está conosco. Deus está definitivamente conosco, porque em Cristo Ele armou a sua tenda. E esse capítulo 40... embora usando algumas figuras de linguagem, ele mostra que Deus vem para consertar aquilo que está errado, aquilo que está estragado, aquilo que está ruim, aquilo que não está certo, aquilo que está errado em nossa vida. E ele não vem, escuta bem, ele não vem para nos julgar, para nos condenar, para nos destruir. O próprio Jesus diz, eu não vim para julgar. Eu vim para salvar, porque aquele que não crê já está julgado. E Jesus veio para salvar. Então essa é a grande ideia do capítulo 40, que Deus vem, Deus está próximo, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos visita constantemente, e o seu propósito, a sua intenção, não é apontar o dedo, não é nos julgar, não é nos condenar, não é nos destruir, mas o seu propósito é de estar conosco e de nos apacentar. Tanto é que no versículo 11 desse capítulo 40, o profeta Isaías, falando de Deus, diz assim, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. Então veja, quando Deus se apresenta como um pastor e nos compara às ovelhas, um pastor ele nunca vai ao encontro das ovelhas para destruí-las. O pastor nunca vai ao encontro das ovelhas para espalhá-las, para prejudicá-las. O pastor ele vai ao encontro das ovelhas e ele permanece com as ovelhas para apacentar, para cuidar, para conduzir até as águas, até os pastos, para livrar as ovelhas dos ataques das feras, dos predadores e assim por diante. E nesse versículo, Deus se mostra assim de uma forma muito especial, amoroso, carinhoso e cuidadoso, compreensivo, inclusive, com as suas ovelhas. Quando ele diz, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Quem de nós não viu até hoje aquela figura tão carinhosa do bom pastor Jesus carregando nos seus braços um cordeirinho? É fundamentado nesta palavra, nesse versículo 11 de Isaías. Ou seja, levar nos braços significa carregar aquele cordeirinho que não consegue caminhar com as suas próprias forças, não consegue cuidar de si próprio, ele é carregado. Então, Jesus demonstra o interesse que ele tem de estar conosco e, se for preciso, inclusive, nos carregando. Quem de nós não conhece aquele famoso poema Rastros na Areia, né? que o poeta teve um sonho e Jesus aparece a ele nesse sonho e Jesus o convida a fazer uma caminhada na praia, na areia. E Jesus mostra para ele assim 2 pares de pegadas e dizendo, olha, nesses momentos eu estive ao seu lado, eu caminhei ao seu lado, eu estive com você.
Mas o poeta percebe que nos momentos mais difíceis da sua vida, não existem dois pares de pegada na areia. Existe apenas um par. E o poeta diz, Senhor, mas justamente nos momentos mais difíceis o Senhor me abandonou. E Jesus lhe diz, não, eu não o abandonei. Nesses momentos eu carregava você. Eu estava carregando você. Às vezes a gente não percebe que Jesus está nos carregando. Porque as nossas forças são tão pequenas que nós não conseguimos sequer caminhar, mas Jesus nos carrega. E é exatamente essa mensagem que nós encontramos aqui nesse versículo. Jesus diz, ele vai recolher nos seus braços os cordeirinhos. E a parte final do versículo também é extraordinária. E as que amamentam, se referindo às ovelhas, ele guiará mansamente. Quem conhece um rebanho, uma criação de ovelhas, sabe que quando a ovelha está amamentando, ela tem dificuldades de caminhar, exatamente pela produção de leite que ela tem. Ela precisa se deslocar mais lentamente. E essa figura é utilizada aqui para dizer que Deus compreende a nossa situação, compreende as nossas necessidades. E Ele está pronto a ir ao nosso encontro. E ter a paciência, ter a calma que nós precisamos naquele momento, dependendo da circunstância, a situação da nossa vida. Então vocês percebem que Deus, Ele diz, eu estarei com vocês, por isso Ele é consolador. Ele não vem para nos matar, para nos destruir, para nos julgar, nos condenar. Ele vem para nos apacentar. E Ele vem para nos guiar. No versículo anterior, o versículo 10, diz, eis que o Senhor Deus virá com poder. Então veja, Ele não está em nosso meio como um Deus fraco derrotado, mas Ele vem com seu poder. E o seu braço dominará. O braço exatamente é uma referência a Cristo, o Filho, o Messias. Eis que o seu galardão está com Ele e diante dele a sua recompensa. Jesus vem para trazer para nós aquilo que Ele conquistou. E o que foi que Ele conquistou? O perdão para os nossos pecados, a salvação, a vida eterna. Deus, em Cristo, está conosco não apenas para nos cuidar e nos manter nesta situação que nós estamos. Ele vem para nos cuidar e para nos dar, para nos oferecer aquilo que Ele já conquistou, que é o perdão dos pecados, uma vida em abundância aqui neste mundo, mas sobretudo, e de forma especial, uma vida plena e eterna nos céus. Você percebe por que Ele é consolador? Por isso. Porque é um Deus que se interessa por nós. Um Deus que faz questão de estar conosco através de seu Filho Jesus para caminhar conosco neste mundo e nos levar para junto de si no aprisco eterno. O galardão que fala aqui não é algo que nós merecemos, mas é algo que Jesus conquistou e que nos é dado graciosamente pela fé. Irmãos, nós poderíamos falar muito aqui sobre esse capítulo, mas por causa da nossa limitação de tempo, nós vamos para a parte final. E aí nós vamos chegar no tema do nosso programa. É interessante que esse capítulo tão consolador, ele no penúltimo versículo diz assim, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. De repente, os jovens são incluídos nesse capítulo assim, de uma forma inusitada. E alguns até perguntam, mas o que o jovem tem a ver com esse contexto de consolo que é tratado aqui no capítulo 40 de Isaías? Precisamos entender que o jovem aqui também ele é citado de uma forma metafórica, de uma forma simbólica. O que caracteriza o jovem? O jovem é aquele que está deixando a sua vida da fase de criança, adolescente e está se tornando adulto. Portanto, a juventude é uma fase de transição da infância, da adolescência para a vida adulta. E uma das características do jovem é que ele está buscando a sua independência, que é necessária. Ele não pode ficar a vida inteira dependendo do papai e da mamãe ou dependendo das outras pessoas adultas. Ele precisa alcançar a sua emancipação e viver a sua vida de forma independente. Ocorre que muitas vezes, por conta de todo aquele processo que acontece
durante a adolescência, né? Aquela explosão de hormônios e tudo mais, muitas vezes essa independência ocorre de uma forma um pouco brusca, né? Até com uma certa rebeldia. Quando o jovem vai dizer assim, pai, para de se meter na minha vida. Mãe, para de se meter na minha vida, eu já sou dono da minha vida, eu sei o que vou fazer com a minha vida. Há inclusive aqueles que dizem, eu sou dono do meu próprio nariz, eu agora vou administrar a minha vida. Então muitas vezes esse processo de independência acontece de uma forma um pouco truncada, de uma forma um pouco difícil, né? Quando o jovem já não quer mais a presença do pai, já não quer mais a presença da mãe, já não quer mais a interferência do pai, a interferência da mãe na sua vida. Então, nesse contexto, dessa forma, o jovem é citado aqui. Mas para falar da nossa relação com Deus, o que ocorre? Diz aqui que o jovem se cansa e se fadiga e os moços de exaustos caem. Quando nós agimos em relação a Deus, assim como os jovens muitas vezes agem em relação ao pai, dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor quer estar comigo. Eu sei que o Senhor quer me apacentar. Eu sei que o Senhor traz o galardão que Jesus conquistou na cruz. Mas muitos, infelizmente, vão dizer, mas eu quero viver minha vida sozinho. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver a minha maneira. Não quero me submeter às tuas leis, não quero me submeter à tua vontade, não quero fazer parte do teu povo, frequentando a igreja, te cultuando, não quero te servir na igreja, quero viver minha vida, quero ter outras prioridades, quero ter outros objetivos, quero desfrutar a minha vida aqui neste mundo. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Eles agem com Deus exatamente como o jovem age em relação ao seu pai e à sua mãe. Decretando uma independência, às vezes de uma forma até deselegante, de uma forma agressiva, de uma forma rebelde. E aí que está o alerta do profeta Isaías. As pessoas que agem assim, elas vão ficar exaustas, elas vão ficar cansadas e elas vão cair. Ou seja, quem não confia em Deus, quem não espera no Senhor, né? Aquele que acha que pode decretar sua independência em relação a Deus, especialmente em relação àquilo que Deus nos oferece em Cristo, fatalmente essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai ficar fatigada, ela vai ficar cansada, ela vai ficar exausta, ela vai cair. Ela vai ser derrotada. Assim como 2 mais 2 são 4, essa pessoa vai ser derrotada. Se não for aqui neste mundo, mas com certeza o será na eternidade. Ela vai ser derrotada, porque ela vai ser condenada. Porque ela vai perder a salvação e ela vai estar eternamente no afastamento, longe de Deus, junto com Satanás e com todos os condenados. E aí vem o versículo que é a chave de ouro desse capítulo. Mas essa expressão mas, ela é extraordinária aqui. Existe a outra possibilidade. Os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que dizem, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu confio em Ti. Eu quero caminhar contigo, eu quero o seu cuidado, eu quero a sua proteção. Eu quero que o Senhor me conceda aquilo que Jesus conquistou. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Não porque as próprias pessoas têm uma espécie de uma autorrenovação, não é isso. Não é algo que acontece em nós, mas é algo que Deus realiza em nós. Porque nós não rejeitamos, não desprezamos, porque nós recebemos isso pela fé. Eles renovam suas forças, e aqui, irmãos, não significa que você vai ser fisicamente, mentalmente, sempre forte, não. Você vai sofrer a ação do tempo. Você vai ter aquele desgaste natural que o ser humano tem aqui neste mundo. Você vai começar a sentir diferença no seu organismo. Você vai ter o envelhecimento natural que todas as pessoas têm. Mas você vai ter dentro de você, no seu coração, na sua alma, algo que vai tornar você imbatível, que é a fé em Jesus. E nessa fé você vai poder enfrentar todas as dificuldades, como Paulo enfrentou, sabendo que em Jesus eu posso todas as coisas, né? Sabendo que tudo posso naquele que me fortalece, né?
sabendo que o Senhor vai estar com você e vai estar cuidando de você e vai dar a salvação, finalmente. Então, ele renova as suas forças, sobem com asas como águia. A águia é um dos pássaros que é utilizado na Escritura como um símbolo de um voo seguro, né? As águias, elas enfrentam tempestades, sim, mas elas abrem suas grandes asas, né? E os ventos passam, elas ficam acima da tempestade, né? Elas não são arrastadas pela tempestade. Então, quando aqui nos é dito que nós subimos com asas como águia, significa que nós não vamos ser arrastados pelas tormentas, pelos turbilhões, né? Pelas dificuldades da vida, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, Deus vai renovando as forças sempre. E eu sou testemunha disso, irmãos. Eu vi, eu posso dizer para vocês que eu já vi muitas pessoas até no leito de morte e tendo as suas forças renovadas de tal forma que as pessoas partem deste mundo testemunhando. Ou então podem dizer assim, 1 hora ou 2 horas antes da sua morte, eu estou aguardando o Senhor vir me buscar. E as pessoas têm uma força tão grande que elas acabam fazendo uma pregação para nós naquela sua postura. Muitas vezes eu fui visitar enfermos desenganados pelos médicos, preocupado com o que eu ia dizer para eles, e na verdade eu é que saía fortalecido pelo testemunho que eles me davam, porque eles estavam fortalecidos no Senhor. Deus foi renovando as suas forças, de tal forma que eles nunca ficaram fatigados, até mesmo no momento da morte. Estavam ali firmes na fé, firmes no Senhor. Por isso, queridos irmãos, colocamos como esse tema, né, juntos sendo fortalecidos no Senhor. Nós vivemos tempos muito difíceis, tempos que nós temos sobre nós uma sobrecarga enorme. Cada vez mais as pessoas estão com depressão, com síndrome de pânico, as pessoas buscando as terapias, buscando tratamentos, buscando auxílio junto aos psiquiatras, auxílio com medicamentos. Tudo é importante, não estou dizendo que isso não seja necessário, mas nós podemos sim, antes e acima de tudo, colocar, né, as nossas vidas na mão do Senhor, confiar nele, esperar nele, e Ele vai, sim, com certeza estar conosco, vai renovar as nossas forças, vai fazer com que nós subamos com asas como águia, que nós corramos, que nós caminhemos a vida toda, e sempre vamos ter forças, porque Ele vai nos dar força. E quando formos buscar algum apoio de algum profissional da saúde, vamos buscar nesta fé, que Deus inclusive vai utilizar estas pessoas, ou estes profissionais com suas técnicas, com seus tratamentos, com seus medicamentos, também para nos abençoar. Vamos ver nisso também ferramentas que Deus vai utilizar para cuidar da nossa mente, do nosso corpo, e especialmente sabendo que pela sua palavra e pela Santa Ceia Deus cuida da nossa fé, da nossa alma, da nossa vida espiritual. E assim podemos ir adiante, com esperança, com alegria, com entusiasmo, e usufruindo desse grande consolo. Que você, querido irmão, que você, querida irmã, tenha sempre esse consolo. Se você tiver alguma dúvida, leia o capítulo 40 de Isaías. Pode ser nessa versão que eu tenho aqui, Almeida, revista atualizada, pode ser na Nova Almeida, na nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia de Jerusalém, desde que seja uma tradução confiável. E você vai poder usufruir desse grande consolo, desse grande capítulo, Isaías 40. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família, e até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.